E aí, pessoal, beleza? Eu escolhi trazer aqui no tema do vídeo de hoje um assunto que já foi pedido várias vezes, tanto no YouTube quanto na nossa comunidade, que é o seguinte: como obter dados diretamente da API do Banco Central sem precisar de nenhuma biblioteca intermediária. Se você acompanha o conteúdo da Trading com Dados, você provavelmente já viu alguma live nossa, algum vídeo nosso, falando de plataformas como Quandl, Nasdaq Data Link, que são intermediários, né? São agregadores de dados. Ou seja, eles buscam dados de diferentes lugares do mundo, diferentes bancos centrais, vamos dizer assim, diferentes plataformas, e eles colocam ali nas suas APIs, nas suas plataformas. A Nasdaq Data Link é uma das APIs que nós mais utilizamos aqui, né, nas nossas aulas e tal. O pessoal da comunidade conhece bastante. Mas como fazer essa extração diretamente da API do Banco Central? De fato, existe uma maneira de fazer isso, porque o Banco Central tem um sistema, tem uma plataforma chamada SGS, né, que é o Sistema de Gerenciamento de Séries Temporais do Banco Central, que inclusive eu coloquei nesse Colab aqui, nesse notebook que a gente vai utilizar. Eu deixei aqui a documentação e o banco de dados. E é isso aqui que a gente vai explorar hoje. Então eu vou mostrar como, utilizando o Python, a gente pode trazer dados como de inflação, né, IPCA, Selic, CDI e por aí vai. E eu tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês, seja em análises para as próprias carteiras, próprios investimentos, ou para algum projeto, para análise que você está fazendo aí para colocar no seu portfólio de carreira. Se a gente entrar nesse link aqui do sistema em si, do banco de dados, vamos clicar aqui. A gente vai ver uma plataforma com essa cara aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, é basicamente o sistema gerenciador de séries temporais, e aqui tem bastante coisa. Atividade econômica, economia regional, estatísticas bancárias internacionais, né? E o Banco Central permite que a gente busque por algumas séries específicas. Então você pode vir aqui na busca e pesquisar, por exemplo, por CDI, você pode pesquisar pela Selic, né? E a gente vai pesquisar juntos aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então a gente tem o código das tabelas, tem a descrição, tem a unidade, tem a periodicidade, o início, quando começou a ser registrado aquela informação, o último valor, a fonte e por aí vai. Então, se a gente olhar aqui a Selic, a gente tem a Selic em si, a taxa de juros, a gente tem a meta Selic, a gente tem a Selic anualizada, né, na base de 252, e a gente consegue ver a origem. Olha só, tem dados aqui, né, tem séries temporais que começam aí desde 1986. Então a gente vai procurar uma forma de entrar aqui nessa base de dados e buscar algumas informações que são do nosso interesse. Eu coloquei aqui também no notebook, inclusive, que vai ser disponibilizado para vocês na descrição desse vídeo, na documentação. Olha que interessante. A documentação que é simples, mas explica basicamente o que a gente tem que saber. Então, nós temos a URL dessa API, então a gente já consegue ver de cara que os dados vêm no formato JSON. E aqui embaixo, eles trazem também alguns exemplos. Essa aqui é a forma mais fácil, vamos dizer assim, de você fazer a extração. Simplesmente passando o código aqui da base de dados que você quer, né? Então, por exemplo, ali a gente estava vendo a Selic, né? A gente viu que tem o código 11. Se você colocar o 11 aqui, no lugar de 20542, aí você vai ter a base de dados correspondente a esse código. Eu não sei que código é esse, né? Basta você trocar esse parâmetro. Então, o formato da requisição é esse, tá? Você tem aqui o endereço, né? E para você montar toda a URL da requisição, você coloca o código da série, você coloca a data inicial aqui e a data final. A gente vai trabalhar com essa URL aqui, a URL mais completa, porque eu quero trabalhar com vocês a questão da manipulação das datas, data de início e data de fim. A gente basicamente vai precisar de duas bibliotecas, Pandas e a biblioteca Matplotlib. Então, primeira coisa, pessoal, a gente vai jogar a URL lá, padrão, né, que o Banco Central disponibiliza para a gente. Vou chamar isso aqui, por exemplo, de URL, né, uma string. Então, passar aqui aspas simples. E a nossa missão vai ser fazer uma primeira extração a partir dessa URL. E aí tem a seguinte coisa em mente. O Banco Central falou que o formato disso aqui é o formato JSON, né? E a biblioteca Pandas possui uma função para extrair dados que vem no formato JSON.
E é uma função muito intuitiva, é basicamente pd.readJSON, tá? E aí você vai passar o endereço, o caminho daquele documento, daquele arquivo JSON, que vai ser basicamente o URL, né? Então, se a gente executar isso aqui, a gente vai ter o resultado dos dados dessa série aqui, 20542, que eu não sei qual que é, mas a gente pode pesquisar. E pode pesquisar aqui pelo código 20542, que é o saldo total, saldo da carteira de crédito com recursos livres total. Beleza? Vamos fazer alguma série mais conhecida como exemplo, né? Utilizando a Selic. A gente tem aqui o código 11, ou a Selic anualizada, que é a 1178. Vamos copiar isso aqui, vamos colar aqui, vamos executar. E aí a gente vai ver aqui o resultado da Selic anualizada. E aí percebam que ele está começando em 1º de janeiro de 2010 e ele está indo até 31 de dezembro de 2016. Eu acho que de início a primeira coisa que eu recomendaria seria a gente passar a data aqui para que ela se tornasse o índice, né? Como que a gente faz isso? Existe uma função aqui, né, um método na biblioteca Pandas para isso. Antes disso, eu vou transformar isso aqui em data frame, então df. E aí, depois, a gente vai esperar a execução terminar, né? E depois disso, vamos fazer df.setIndex, então configurar o índice, e aquela coluna de data é que vai se tornar o índice, tá? E aí eu vou dizer que inPlace é igual a true, para a gente validar essa modificação, né? Tem um escopo global em todo o meu código. Vamos conferir como ficou o data frame. E aqui a gente tem, de fato, né, a data virando o índice. Se vocês quiserem inspecionar isso aqui, plotar essa informação para ver como ficou, façam df.plot. E aí a gente vai ver o comportamento da Selic nessas datas. Você talvez notou, né, que o formato aqui da legenda está meio estranho. Por que isso aconteceu? O Python não entendeu ainda que isso aqui é data, né? Ele está tratando simplesmente como string. Como que você transforma isso para data? Você precisa dizer para ele, então, que isso é uma data através do método, através da função pd.toDateTime. Então, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Então, a gente vai fazer df.index é igual pd.toDateTime. E você vai dizer aqui o que é que você vai transformar em datetime, né? É basicamente ele mesmo, né? Então, a gente executa. Ele basicamente está dizendo aqui, olha só esse warning, né? Que você está colocando as datas num formato dia, mês, ano. Quando esse parâmetro aqui, dayFirst, igual a falso, é especificado. Isso pode levar a inconsistências na interpretação da data. É um parâmetro muito intuitivo, né? Porque dayFirst quer dizer dia primeiro. É literalmente você dizer que, nesse formato de data que você está usando, o dia está vindo primeiro. E não o mês, por exemplo, e não o ano, né? Que é o formato que a gente usa no Brasil. Então você vai dizer que dayFirst é igual a true. Beleza? Então, executando isso aqui, você resolve esse problema. Aí agora que nós alteramos esse parâmetro, o que eu recomendo? A gente vai fazer execução novamente aqui. E vamos plotar para ver como é que fica o gráfico. E percebam que agora, de fato, ele está entendendo ali o eixo X como data e não mais como string. O que a gente precisa agora é modificar essa URL para que ela seja generalizável e para que a gente consiga trazer outros dados, outras séries temporais aqui do Banco Central. Então, nós vamos pegar toda essa string aqui, tá? A gente vai colocar aqui embaixo. Vamos só primeiro colocar um tópico aqui no nosso código. Importação ou extração dos dados. E aqui a gente vai ver como criar uma função que generaliza isso para outros casos, para outras séries temporais. Graças ao método format, a gente consegue formatar qualquer string colocando variáveis dentro dela. Então a gente vai pegar isso aqui, vai colar aqui embaixo. E o que a gente vai querer formatar aqui, né?
Primeiro, o código da série temporal que a gente está extraindo. Então, a gente vai remover esse número aqui. A gente quer especificar a data de início, então eu vou remover isso aqui. E a gente vai querer especificar também a data de fim, então eu vou remover isso aqui. A gente vai passar o método format, tá? E aqui dentro você vai dizer o nome que você quer dar para essas variáveis. Então aqui a gente tem o código, né, que a gente obtém lá no Banco Central, data de início e data de fim. Óbvio, né, isso aqui são parâmetros que o usuário precisa definir antes. Então, por exemplo, se a gente criar uma função, vamos dizer aqui que eu vou criar uma função chamada extração BCB, né? Fazer extração do Banco Central. Quais são os parâmetros que essa função deve receber? Justamente os parâmetros código, a data de início e a data de fim. Perfeito? E isso aqui vai entrar dentro da nossa função. Tudo que vem depois, pessoal, é exatamente o que a gente fez antes. Então, isso daqui, isso, até isso aqui, né, a gente precisa colocar dentro dessa função. Então, vamos copiando e colando tudo aqui dentro. Bem, isso aqui a gente não precisa. A modificação do índice, sim, isso aqui a gente precisa. Então, a gente já tem aí, né, quase todas as modificações desse data frame que a gente precisa fazer. E a última coisa que essa função precisa fazer é retornar o data frame resultante. Beleza? Então ela vai buscar aquela série temporal específica que você pediu na data de início, que você pediu e na data de fim, e aí ela vai retornar esse data frame. Vamos executar isso aqui e a gente vai fazer um teste da nossa função de extração BCB. Vamos pesquisar aqui, dentro da plataforma do Banco Central, por exemplo, IPCA. Vamos ver aqui, a gente tem o IPCA geral, que é o 433. Então, a gente vai pegar esse código aqui, vai colar aqui dentro. E aí, depois do código da série temporal, você tem que especificar a data de início e a data de fim. Então, eu vou dizer aqui que eu quero começar a minha análise do IPCA no dia 1º de janeiro de 2010. E eu quero ir até 1º de outubro de 2023. Então, se a gente executa, vamos ter aí os dados do IPCA. Você, inclusive, pode plotar isso aqui direto, né? Antes até de passar num data frame. Você faz .plot. Beleza? Então, esse aí foi o comportamento da inflação no Brasil nos últimos meses. Pessoal, é esse racional para tudo que a gente quiser fazer aqui. Seja CDI, seja Selic, seja IPCA, seja desemprego, qualquer uma das séries temporais do Banco Central pode ser acessada dessa forma aí, relativamente simples e fácil. Eu vou disponibilizar para vocês esse código-fonte, esse notebook. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se isso foi importante, foi interessante para você, por favor, deixa o like aqui, deixa um comentário com sugestões para os próximos vídeos e eu vejo vocês aí muito em breve com mais uma aplicação de Python para o mercado financeiro. Um grande abraço.